torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Eu sou o Vinícius Ghiseline e quero trocar ideia com vocês um pouquinho de Palmeiras. Quero falar sobre algumas coisas, inclusive quero falar sobre Felipe Anderson, quero falar sobre essa nova formação do Palmeiras, quero falar sobre a saída do Estevão, o novo momento do time e sobre a saída do Rios. Mas antes de a gente falar de tudo isso, eu quero pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. E galera, eu quero começar falando sobre esse novo momento do Felipe Anderson, sobre esse novo momento do Palmeiras, um pouquinho sobre Abel Ferreira e tentar entender algumas coisas, porque a gente está vendo o Felipe Anderson nos últimos 2 jogos e para mim ele foi bem, tanto contra o Mirassol, apesar de não ter vindo a vitória, quanto contra o Atlético Mineiro no último jogo, e atuando pela esquerda. E eu vinha fazendo uma reflexão sobre isso, e eu acho um ponto importante de ser dito. Porque a gente criou um ambiente onde a gente tenta sempre vilanizar tudo e todos. E eu acho que todo mundo tem parcela de culpa quando o time vai mal, mas todo mundo tem parcela de mérito quando o time vai bem. E Felipe Anderson ano passado chegou, foi para a ponta esquerda e não vinha rendendo. Esse ano voltou a jogar e jogou bem pela direita e agora está na esquerda e está rendendo. E aí o papo ficou, a culpa é do Abel, o Abel escalava errado, o Abel escalava isso, tal. A culpa nunca é do jogador. E aí agora o Felipe Anderson está pela esquerda e começou a render. Será que ele não tinha realmente condições de jogar pela esquerda? Ou é porque a fase estava mal? Por que a gente tem sempre que culpar o Abel? Não que o Abel não tenha seus erros, tá? O Abel comete bastante erros também. Eu acho que tem que ser cobrado. Mas virou uma coisa de se acontece qualquer coisa, a culpa é do Abel. Se o Vitor Roque não joga bem, a culpa é do Abel. E a gente vê uma versão do Felipe Anderson muito interessante, cortando pelo meio. A gente vê um novo modelo de jogo do Palmeiras muito interessante, que eu vou entrar daqui a pouco sobre isso. Falar um pouquinho de tática, teve algumas coisas que eu observei no jogo contra o Atlético Mineiro que eu achei muito interessantes. Mas a gente começa a ver que o Felipe Anderson pode ser interessante também pela esquerda. Ele pode oferecer algumas coisas, inclusive caindo pelo meio. Gostei muito. Pra gente continuar, queria falar um pouquinho sobre Richard Rios também, a saída dele. O Palmeiras vendeu por 30 milhões de euros, vai ficar com 21 milhões de euros pelo jogador. Já o Palmeiras tem 70% do atleta. Ele vai ficar com os 10% dele, o Flamengo tem uma parcela de 6,5% e o Guarani, se não me engano, tem 13%. Uma boa grana que vai cair pro Guarani, inclusive. Mas eu achei uma boa venda. O Palmeiras não tinha muito como segurar. E agora o Palmeiras se movimenta no mercado. Já se falou em Otávio, já se falou em Marcel Ruiz, que já desconsiderou e descartou, já se falou em Deossa. Aparentemente o Palmeiras está se movimentando e está atrás. Vamos torcer para que o Palmeiras encontre esse jogador. O Palmeiras que vem fazendo boas movimentações no mercado nos últimos tempos. Sim, falta muito do Palmeiras indo atrás de um lateral esquerdo, uma opção ao Piquerez. Espero muito que isso aconteça. Vamos aguardar, vamos ver se isso acontece. E avançando, tem uma questão que eu quero conversar com vocês, que é a saída do Estevão. E não quero criticar o Estevão, não. Para mim é um grande jogador, estava ansioso, fica claro que ele estava ansioso e teve esse ano meio comprometido por isso. Mas sobre algumas coisas que eu observei sobre quando esse time não tem um jogador como Estevão. O jogo coletivo do Palmeiras começa a voltar. O Palmeiras não ganhou do Mirassol. É um absurdo não ganhar do Mirassol, independente do Palmeiras ter controlado o jogo, não. O Palmeiras tem a obrigação de ganhar do Mirassol em casa. Esse resultado não se discute. Embora o Palmeiras tenha tido o controle do jogo, e é sobre esse controle que eu quero falar. E também contra o Galo, o Palmeiras teve controle absoluto do jogo. Foram jogos muito parecidos com aquele que o Palmeiras fez contra o Botafogo no Mundial. O Palmeiras controlou de cabo a rabo o jogo, deu muito poucas chances para o adversário. O futebol, naturalmente, não tem como você eliminar todas as chances do seu adversário, ele vai jogar em algum momento. Mas o Palmeiras conseguiu ser senhor do jogo, isso eu acho muito importante. Mas o que eu acho mais importante ainda é que o Palmeiras voltou a gerar jogo por vários lugares do campo, por várias posições do campo. O Palmeiras voltou a gerar jogo pelo meio, isso é muito importante, voltou a gerar jogo pela esquerda e continua gerando jogo pela direita. Eu gostei do Facundo, tá? Gostei do Facundo, dos 2 jogos do Facundo
pela direita, cortando bastante para o meio, buscando sempre essa batida. É um jogador que claramente você vê que ele fica mais solto quando está pelo meio. Gostei do Felipe Anderson pela esquerda e gostei muito do Maurício pela direita. O que eu mais gostei é uma movimentação que eu estou vendo muitas vezes, e isso deu um ganho no jogo do Vitor Roque também, que eu achei muito interessante, que é uma movimentação que muitas vezes eles estão fazendo em 3. Entre os 4 jogadores, a gente tem Vitor Roque, Felipe Anderson, Facundo e Maurício. E o que eu estou vendo acontecer muito é, o Vitor Roque muitas vezes, ele sai para a ponta esquerda, o Maurício entra e o Felipe Anderson vem para o meio armar o jogo. Facundo continua na ponta. Como se fosse um movimento de futebol de salão, que acompanha futebol de salão sabe aquela rotação, só que sem a bola. E isso confunde o adversário, porque o Vitor Roque sai daqui para a esquerda, ele puxa a marcação. Quando ele puxa a marcação, ele abre um espaço para o Maurício infiltrar. Só que o Maurício vai infiltrar, ele vai receber o passe de quem? Felipe Anderson vem para o meio para fazer esse passe. O Palmeiras abriu a defesa do Atlético Mineiro pelo menos umas três vezes assim. Isso eu acho muito interessante, algo que a gente não vinha vendo nos últimos jogos, nos outros jogos. Então o Palmeiras começa a mostrar algo interessante. Já era a hora também, né? Acho importante dizer, e eu vejo muita gente criticando, eu acho importante fazer esse cálculo também, porque a gente vem de um 2024 desgastante, onde a imagem de alguns jogadores já estava desgastada com a torcida, então se pedia muitas mudanças, e essas mudanças vieram, né? Saíram alguns jogadores que foram por algum tempo pilares do time do Palmeiras, saiu o Dudu, saiu o Rony, saiu o Zé Rafael, o Gabriel Menino, saíram diversos jogadores. E ao mesmo tempo, o Palmeiras fez a reformulação que a gente pedia. O Palmeiras contratou 9 jogadores, vamos tentar enumerar eles aqui. Micael na zaga, Bruno Fux, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, o Sousa, o Vitor Roque, vamos ver quem mais, Facundo Torres, 7, tô esquecendo 2 jogadores provavelmente, mas o Palmeiras fez cerca de 8 ou 9 contratações e subiu 6 garotos da base, ou seja, entre 14 e 15 novos jogadores no time principal, num elenco de 28 jogadores, ou seja, o Palmeiras trocou metade do elenco. É natural que precise de tempo para entrosamento. E aí, se a gente cria tanto uma reformulação, a gente tem que acreditar no projeto. Paulinho é um dos que chegou também, infelizmente está encostado, mas chegou esse jogador, deve chegar mais gente. Então a gente tem que dar tempo para que essas modificações possam surtir efeito, possam ter o efeito necessário. Eu sei que o Abel precisa dar uma resposta, precisa mostrar mais do que vem mostrando, mas a gente também tem que ter a noção de que não é pastel e não se faz do dia para a noite. Esses são os pontos que eu queria levantar com vocês, torcedor palmeirense. Quero pedir, deixa o like, se inscreve no canal aí, ajuda a gente, está muito perto de chegar a 3 mil inscritos, fortalece aí e ativa o sininho para receber a notificação. Avante palestra!